Sim, mestre. O corpo é base de todos os dogmas. É por isso que o corpo, como é terra, como é pó, ele volta No seu lugar. no seu lugar. Sim. E alma também, espírito, também eles voltam no seu lugar. Esse lugar de alma e espírito é qual é? Agora vamos ver cemitério, aonde que nós falamos que os mortos não prejudicam os vivos. Mãe, eu sou pai, né? Certo. Tem filho. Sim. Eu também tinha pai, Sim. que já morreu. O meu pai também tinha pai dele, que foi meu avô. Sim. E já também, Já morreu também. O meu avô também tinha pai dele. Sim. Aquele aí também tinha pai dele. Sim. Tudo isso acabaram no cemitério. É verdade, mestre. Todos esses aqui acabaram no cemitério. No cemitério. Esse cemitério é onde que tem nosso zimbi. Em beco. Não sei se está me entendendo. Sim, mestre. No cemitério quase, aonde que está, não é quase. Cemitério é a nossa identidade. Cemitério é a nossa identidade. Por causa de quê? O teu pai, vocês pais, já morreram. Sim. Estão ali. Que nasceu teu pai, já morreu. Já morreu também. Também é no cemitério, sim. Está no cemitério. Cemitério é sítio sagrado. Por causa de quê? Se nós voltarmos aqui, nos cristãos, é isso que eu falo sempre, essa luta e essa confusão que foi do Jesus e diabo na terra. Entendeste, né? Sim, mas... Tinha confusão do Jesus e diabo na terra. O que aconteceu? Enquanto que Jesus estava a pregar, o diabo apareceu. Aparece, sim. Tanto incômodo, o que Jesus foi? Foi na montanha da Golgota. Sim. Nessa montanha da Golgota que ele subiu, essa montanha é montanha de cemitério, é tipo cemitério da Golgota. Sim. Veja a confusão. Ele aqui nos fala, os mortos não prejudicam os vivos. Mas o exemplo do cristianismo, cristianismo, que é Jesus Cristo, enquanto que tinha confusão com o diabo, tem que fugir na montanha. Essa montanha da Golgota, cheio de cemitério. É cemitério da Golgota. Sim. Enquanto que ele berrou no Deus me ajuda. Sim. Estou aflito. Enquanto que Deus lhe falou, olha de lado. Ele viu Elias. Enquanto que olhou de lado, viu Moisés. Certo. Esses dois que ele viu de lado dele, todos são mortos. Foi lhes invocar onde? Não foi na igreja. No cemitério. Não sei, está me entendendo ali? Sim, estamos a entender mesmo. O Jesus não foi na igreja, mas tinha as igrejas naquela época. Sim, já vi. Tinha as igrejas. Mas Jesus não foi pedir essa força na igreja, foi pedir na montanha, no cemitério da Golgota. Por que nós também? Porque aqueles dois que saíram foram os avós dele. Moisés e Elias, sim. Foram os avós dele do Israel. Então, eu que sou meus avós são do reino do Congo. Sim. Vou também procurar cemitério do nossos avós, sim. É verdade, mestre.
para mim ir ver palavra. Os mortos não prejudicam Os vivos. Enquanto que Jesus são os mortos que ele salvou. E eu, quem é que vai me salvar? Também os mortos. Por que né? Jesus não foi na igreja? Para pedir essa força, né? Na igreja. Não. Me venha me falar, os mortos não prejudicam os vivos. Afinal de contas, os mortos sabem te ver. Por causa de quê? Eles já tornaram, Espírito. o corpo já tornou pó, Sim. o espírito e a alma tornou vigilância. De te ver você, e você não está lhe ver. Porque espírito Sim. é conforme que falamos. Tem fome. Você está vendo fome? Não. É impossível, mas só estamos a sentir. Está a sentir fome. Como essa fome é espiritual, até vai acabar espiritual. Por causa de quê? Enquanto que você vai sentir fome, comida que você vai receber, que vai comer, e própria fome vai desaparecer. É verdade. Mas assim, ao ver essa fome, você nunca vai Vê. É verdade. Não sei se está me entendendo. Não, estamos a entender, mas É aonde que você vai ver a importância do cemitério. Todo bairro, toda cidade que cemitério é sujo, controla. Aquele bairro também é sujo. Aquele bairro não tem desenvolvimento. Aquele bairro tem tanta doença. Aquele bairro tem muitas mortes. tanto sofrimento. Tanto sofrimento. Por causa de que é negligência só do cemitério. Certo. O cemitério guarda geração e geração e geração das almas. É verdade, E mesmo. desse espírito. É aonde que eu te falei importância da palmeira, importância de embodeiro, Sim. importância de todos esses árvores que nós já não É vemos. ver, sim. Então, se o cemitério é aonde que guarda o nosso segredo, cemitério é o sítio que guarda Os os nossos nossos segredos. segredos. É verdade, mestre. Eu sou físico, estou na série, mas atrás de mim já passou geração e geração. É verdade, mestre. Já passou geração. Essa geração foram aonde? Todos no cemitério. Todos estão no Cemitério. cemitério. É isso que eu falo. E repete isso. Sim. Como Jesus, para ir pedir socorro dessa luta com o diabo, não foi na igreja, foi na Golgota, no cemitério da Golgota. Significa que a bênção e socorro a Deus não está na igreja. Mas sim no cemitério. A bênção e socorro físico Sim. não está na igreja. A bênção e socorro está no cemitério. Certamente. Aonde que eu vos falo são os códigos. Esses códigos, esse cemitério que você está vendo assim, é lugar sagrado. A Bíblia não está sagrada. Sim, mestre, porque lá é onde se encontram os nossos antepassados. A Os Bíblia não nossos está avós. sagrada. A Bíblia está sagrada neles ali. Nos brancos. Sim, mestre. Esse livro está sagrado. Mas nosso, a benção, é cemitério aonde que o lugar sagrado. Aonde que está os ossos mais antigos Sim. Da da humanidade. humanidade. É verdade, mestre. Aonde que está teus avós,
teu bisavô, teu trisavô, teu quatravô. Tá vendo, né? Sim, Aonde que está essa geração? Aonde que está a tua bênção? É igual, Muneno, eu já tive sorte de ir em Portugal, sim. tive sorte de chegar à Bélgica e tive sorte de chegar em Holanda. Esses países que eu andei, nunca você vai entrar num cemitério e encontra lixo. E esse cemitério, cada pessoa vem no tempo dele. Cada pessoa vem no tempo dele. Sim, mestre. Fala o que ele quer falar, pede o que ele quer pedir, sai. Mas esse cemitério bem limpo. Você chega, te serve comida, come. Em paz. Mas olha nosso cemitério. É por isso que está vendo o sofrimento sempre. Aumentar. Continua, Sim, aumenta. sempre a Aumenta continuar. por causa de quê? Nós já falamos nos nossos avós, vocês não vai nos prejudicar. Afinal de contas, espírito que prejudica físico. É verdade, mestre. É mesmo verdade. É? Sim. Você é físico, ele é espírito. Qualquer hora, qualquer momento ele vai entrar na tua casa. Porque ele é espírito. É verdade. Tá te vendo com... Mas você que não vai lhe prejudicar. Ele tem direito de vir te prejudicar. São os erros que nós estamos a fazer. Esse é o primeiro conflito que nós se metemos com os mortos. A lhes falar Sim. que os mortos não prejudicam Os vivos. É Grande primeiro brincadeira. que nós temos com os mortos. Segundo conflito qual é? Enquanto que você vai no cemitério, inicia a cavar buraco para meter outro morto que você veste com ele, encontra Sim. caixão ou encontra osso por baixo dessa terra, você tira esse osso, Sim. tira esse caixão, mete fora, tira caixão da tua familiar, mete ali. E depois você enterra, vai. Sem saber, você procuraste guerra espiritual dentro da tua família. Veja as coisas É verdade, é verdade, conforme mestre. as coisas estão. É verdade. Você que fizeram isso, provocaram guerra espiritual Espiritual. entre duas famílias. O primeiro morto e o segundo Morto. morto. Essa guerra espiritual, tudo acaba onde? No vocês físicos, Sim. que fizeram isso, É aí onde surge o sofrimento. o sofrimento. Segunda coisa, esse que estou a vos falar são códigos do cemitério. Sim, mestre. Mas vamos continuar o cemitério, são códigos. Sim. Que você anda a ver, você vai no cemitério, quer fazer xixi, vai ali mesmo no cemitério, tira o toque e inicia A mijar. a mijar. Mas estás aonde? No lugar sagrado, Sim, é no lugar sagrado. aonde que tens espírito e almas e corpo guardado. Agora você está a mijar. É grande erro. Grande erro. Porque o teu xixi talvez está a mijar no quarto de alguém. Ou talvez está a mijar na sala de alguém. Do espírito. Agora, você físico, com o espírito, você está a mijar na sala do espírito. Também está a ver, esse fulano está a mijar mesmo aqui mesmo. Agora você vê o que ele vai te falar, o que ele vai te maldiçar. São conflitos Espirituais. Está vendo aonde nós não estamos a conseguir se encostar, entrar em relação com esse. Primeira coisa, ser humano vivo tem que saber que existe os mortos. Os Sim. mortos merecem respeito. Sim. No sítio que os mortos estão, tem que ser limpo, Organizado, sim. organizado.
É verdade. É por isso aonde que eu criei sistema de limpar cemitério. Aonde Sim. que eu fui celebrado como deputado dos Dos mortos. mortos. Por causa de quê? Eu pensei nisso. Pensei a meter o valor dos mortos, porque os mortos, os, os vivos são os mortos. Não tem pessoa. Não, não tem. Não Não tem tem nada a ver, sentido. não tem sentido, mestre. Agora vemos, né? É isso que está a ver, que está nos acontecer. Você morre, o pai talvez falou uma coisa que é mal. Então, essas coisas mal, como é que você vai resolver se o pai já morreu? Tem que recorrer Tem no que cemitério. recorrer, sim, no cemitério, é Agora, verdade no mesmo. cemitério, como ele é espírito, tem que saber o que o espírito come, o que o espírito bebe. Sim. O que eu vou fazer para esse espírito entrar comigo em contato? Sim, é verdade mesmo. Enquanto que eu vou voltar aqui na religião, a religião nos trouxe várias coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura. É verdade, mestre. São várias coisas. Pai, Filho, Espírito Santo e que mais? Pai, Filho, Espírito Santo e que mais ganha Em fazer? nome do Pai e o Espírito. O Espírito. O Espírito, Sim. né? Ok. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é quem é, o Filho é quem é, o Espírito Santo é quem é. Ok. Enquanto que estamos a ver atrás, aonde que você vai encontrar o Deus, como é que Deus fez o mundo. Certo. Deus por si, ele estava sozinho, não tinha ninguém. Não, não tinha ninguém, mas fez sozinho. O Todo-Poderoso estava sozinho, um ponto lendo. Certo. Assim está O correto. Amba, o Aquilunga, estava sozinho, Sozinho. não tinha ninguém. Dentro dele, aonde que tira 4 espíritos, que fez esse que nós estamos a ver. É, sim. O primeiro espírito é aquele que fez espaço. O segundo espírito é aquele que fez o mundo. Certo. O terceiro espírito é aquele que fez o rio, as águas. Certo. E o quarto espírito é aquele que fez embaixo da terra. É verdade, né? Espírito que foi fazer espaço. Espaço. Estamos a ver sol, estamos a ver A lua. a lua, estamos a ver estrela, estamos a Sim. ver vento. Sim. Que veio fazer a terra, também embelezou. Sim, Meteu embelezou. palmeira, meteu mangueira, meteu... Não sei se está me entendendo. Sim, sim, é verdade, mestre. Estamos entendendo. Que veio fazer, que fez ainda o mundo. Você viste, temos pedra, tem montanha. Sim, Está me entendendo, né? sim, mestre. E que embelezou, que veio fazer o rio. É aonde que você vai ver. Dentro do rio temos peixe, Sim, temos isso, sim. temos Baleia, diamante, sim, diamante, temos petróleo. petróleo. Sim, É aquele anjo sim. que ele tirou dentro dele, que fez Tudo isso. tudo isso. Que foi fazer também embaixo da terra. É aquele que guarda os mortos. Que fez também o próprio petróleo por baixo. Sim. Também diamante. Sim. Embelezou também aonde que ele vive. É verdade, mestre. Aonde que ele foi trabalhar. Está vendo esse espírito? Sim, 4 espíritos só que fez o mundo. E depois de 4 espíritos de fazer o mundo, aonde que Deus vem fazer você como responsável desse mundo? certo. O homem. Homem. Físico. Mas dentro do físico tem tudo. A Sim. natureza está dentro Dentro dele. dele. Ele é comandante de toda a natureza. Mas quem é que vai ensinar esse homem? Natureza que vai ensinar O homem. É verdade, mestre. Esses anjos, que se fala anjo. Então, anjo está em português, né? Sim, está em português.
em francês se chama ange. E Kimbundo. O que significa anjo no Kimbundo? Também é uma outra expressão. O que significa? Sim, mestre. É Está verdade. vendo aonde o branco nos fez enganamento Sim, de certas coisas? Antigamente, nós tínhamos nganga, nzambi, Nganga Nzambi. Sim. Ngana Nzambi. nzambi. Sim. Tínhamos nganga, nkisi. Nganga nkisi. Sim. Nganga nzambi, nganga nkisi. Tínhamos também nganga mbevu. Nganga Mbevu. Entendeste? Sim, mestre. Aqui tínhamos também Kisimbi. Kisimbi. Vamos. Essa religião Certo. nos trouxe mudança dos nomes. Certo. Porque a religião é a base da educação. É verdade. Porque enquanto que a religião entrou, ainda não tínhamos essas escolas. Não, ainda não havia. Em 1491, chegada da Bíblia. Certo. Ainda não havia escola. Não. Antigamente tinha, conforme que estamos a sentar para nós conversar da vida passada. Sim. Conforme que nossos avós faziam sentada de educar os filhos deles. Sim, é verdade, No mestre. meio de uma fogueira, aonde que saía a educação dos filhos. E os projetos. Sim. A partir daqui, aonde que vem esse cristianismo, a educação, nos fala que Nganga Nzambi mudam para pastor. Oh, Sim. Nganga Nkisi sim. mudam como Nganga Nkisi mudaram como feiticeiros. Ah, sim. Certo. Nganga Nkisi. Eles mudaram os nomes como feiticeiros. Feiticeiro. Vai ainda Nganga Nzambi. Sim. É onde que vai pastor, vai na igreja católica. Sim, aí é Igreja Ok. Católica. Nganga Nzambi muda pelo pastor. Pastor. Nganga Nganga Nkisi. Nkisi muda como feiticeiro. Feiticeiro. Nganga Mbevu, esse enfermeiro, doutor. Os nomes verdadeiros foram esses. São esses. Porque Mbevu, aonde que vem? Kimbevu. Sim. A doença. Certo. Está me entendendo? Sim. Então, eles mudam esses nomes. Esses nomes, a partir dessas datas que eles falaram que o nosso Deus não é Deus verdadeiro, aonde que vem artificial, Deus artificial. Aonde que vem o que é deles. Certo. Imposaram.
que é Adão e Eva, que é Jesus Cristo. Em 1491. 91. Certo. E essa Bíblia, primeiro aeroporto dele, o primeiro porto dele que a Bíblia pousou, mano, eu ando até raiva da Bíblia. Porque Bíblia, conforme trouxeram a Bíblia, do porto até na cidade de Mbanza, Congo, vem no Chipoi. Um livro pequenininha, Sim. mas vem numa caixa bem grande e os nossos avós estavam a levar isso no Chipoi. Sim. Entrada da Bíblia e aqui África. Certo. As pessoas vão iniciar a estudar para pensar, não estudar para fome. É verdade, mestre. Porque temos agora inteligência da fome, inteligência de dar nas pessoas. Certo. Aonde você vai ver, aonde que entra a confusão que nós estamos a enrolar com ele, nós não estamos a conseguir a solução. Sim, é verdade, né? Sempre parado no mesmo sítio. Estamos parados no mesmo sítio. Aqui, aonde que você vai ver, a religião é isso que eu falo, é caboclo de nosso Sofrimento. é pilar É verdade, né? de nosso sofrimento. E esse nosso sofrimento vem acompanhado com Jesus Cristo. E quem que nos trouxe isso tudo? A Igreja Católica. Porque é a primeira igreja que nós recebemos cá. Agora vem. Igreja Católica, se eu condeno a Igreja Católica, é culpado. Aonde que você vai ver saindo de todas as igrejas que nós temos. Sim. Todas as igrejas que existem. Todas as igrejas que existem, saiu a mãe Igreja Católica. Aonde que sai palavra, os mortos não prejudicam Os vivos. Grande é Grande é. para os africanos. Afinal de contas, eles mesmo, enquanto que os grandes chefes dele, da Igreja Católica, morrem, não vão lhe enterrar no cemitério, vão lhe enterrar dentro da igreja. É verdade, mas... é verdade. Isso tem que iniciar a nos dar de pensar. Sim. Por quê? Por causa de quê? Ele sabe, qualquer hora, qualquer momento, ele pode ir lá, evocar, rezar em nome daquela aí, e aquela aí vai... Porque aquela aí já é espírito. É espírito, sim, é verdade, mestre. Você vai ver aqui, vieram meter anjo. É isso que perguntei. Anjo. Sim. No Kimbundo é quê? A mãe não tem noção. São aqueles anjos que Deus mandou para fazer o mundo. O mundo. Para embelezar o mundo. No nosso dialeto se chama Kisimbi. Kisimbi. Anjo. Anjo. Certo. São aqueles que nós chamamos Kisimbis. Kisimbi. Nunca escutaste esse nome? Não, já ouvi, mestre. Já ouviste esse nome? Sim, já ouvi. Agora vê. Vossa idade. Só escutam Kisimbi numa posição negativa. Sim. Afinal de contas, esse Kisimbi é só no teu dialeto. No dialeto dele, meteram anjo. Anjo. E todos os anjos são brancos. Todos os É anjos verdade. são brancos. É verdade. Enquanto que vai vir aqui, aonde que vai encontrar Kisimbi? Aonde que eu estou falando aqui, há 50 anos, se nós não voltarmos na nossa cultura, há 50 anos, nossa cultura vai acabar. É verdade, mas... Tudo nós vamos comer dos brancos, vamos beber dos brancos, vamos vestir dos brancos, vamos... Quase que você no pó é negro, mas dentro de ti é branco. É branco. Brincadeira. Dotar a cultura dos brancos. É brincadeira.
Grande brincadeira. Aonde que você vai viver Kisimbi? Temos Kisimbi do Rio. Sim, É isso que expliquei já. sim. Esses quatro Os anjos 4 anjos, sim. que fizeram o mundo, O mundo. que Deus mandou. Certo. Aonde que você vai ver Kisimbi do Rio, Kisimbi da mata, Kisimbi. Porque qualquer Do céu, sítio sim. temos Kisimbi. Certo. Kisimbi debaixo da terra é aonde que você escuta também. Eles respiram. Faz confusão. Sim. Ah não, vulcão. Ah, sim. É Sim! verdade, mestre. Então, do Rio, enquanto que você lhe fala que os mortos não prejudicam o vivo, enquanto que eles ficam fodidos, o que eles fazem? Inundar? Inundar. Inundação. Que estão lá, no espaço, enquanto que você fala que os mortos não prejudicam o vivo, aonde ele faz chuva intenso. É verdade, mestre. São que simples. É verdade. Que sempre que você anda tratar negativamente, Sim. agora ele te maltrata. Que você fala que os mortos não prejudicam Os vivos. Grande erro. Esses que simples, aonde que eles viraram anjos. É aonde que eu falo que a Bíblia é bom. Ser sagrado é para eles. Certo. Mas nós temos que voltar para reconhecer nosso Cultura, sim, nossos a avós, é nossa verdade. cultura. Dos anos 1 até os anos 200 até os anos 1000. Sim. Ano 1000. Esse ano 1000, já aonde que iniciamos o século 1. Até vamos chegar no século 13. Até vamos chegar esse século 13 até século 1, aonde que nós temos que entrar com esses aqui Sim. em contato para nós saber como é que ele vivia, como é que ele vestia, como é que ele andava, como é que eles chegaram até nível de fabricar pano do Congo, até nível de fabricar ferro. Sim. É verdade, mestre. É isso que eu falo. Muitos falam, nossos avós deixaram o quê? Nossos avós que descobriram tudo que nós comemos. Nossos avós descobriram até ferro, até pano do Congo. Nossos avós descobriram tantas coisas e vem colonização. Certo. Então nós, enquanto que entramos adotamos essa colonização, e o que é que você vai fazer mais? Você está com o teu pai, de repente matam o teu pai. O filho de 7 anos vai aprender o quê? Do pai? Já nada. Não vai aprender Sim, nada. nada. Quase que aonde que levaram o pai, conhecimento que tem, vai desenvolver também esse conhecimento aonde que ele Foi. É verdade. Tá me entendendo, né? Sim. Aonde que ele foi, aonde que ele vai se desenvolver esse conhecimento. E você, filho, aonde que ficaste? Ficaste no niete. Nieta. Tudo que vão te falar, tudo que vão te mentir, pode te falar que teu pai foi feiticeiro, você vai aceitar. Sim, porque vai teu pai te acreditar. deixou com 7 anos. É verdade, mestre. Nós vamos pensar pelo cabeça, não vamos pensar pelo Barreiro.